Olá, caro líder, líder em treinamento, você supervisor, que alegria em poder compartilhar mais esse estudo de células, que onde nós estamos numa série de pregações, onde nós identificamos a identidade de Cristo Jesus. Eu sou. E neste domingo a pregação foi sobre eu sou a ressurreição e a vida. É claro que quando nós falamos sobre ressurreição, geralmente ela é utilizada no momento da Páscoa, no período da Páscoa. Mas isso é importante, porque quando nós falamos da ressurreição, nós estamos falando de algo fundamental da base da nossa fé cristã. E diante dessa pregação que foi tirada do texto do Evangelho de João, do capítulo 12, e lemos do versículo de número 1 ao 5, e depois do dia 18 ao 25, e aonde nesse versículo Jesus afirma, eu sou a ressurreição e a vida. Então nós veremos aí a história de Lázaro, que estava morto, Marta, Maria recorrendo a Jesus para que pudesse salvar exatamente a vida de Lázaro, e nós temos aqui então as aplicações dessa pregação e as aplicações nesse estudo. E aqui, caro líder, você líder em treinamento, você supervisor, na primeira questão aqui, nós queremos falar exatamente sobre fomos ressuscitados da morte do pecado. Quando nós falamos da ressurreição, nós estamos falando aqui do quê? O pecado nos traz a morte. Isso nós temos que entender. O pecado nos traz a morte. E em Cristo Jesus, então, nós ressurgimos. Então aqui nós temos a primeira ressurreição. E tem um texto que eu quero ler com vocês, que é o Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós precisamos entender aqui qual é a morte que nós estamos falando. Então, caro líder, você supervisor, líder em treinamento, você irá compartilhar na célula sobre esta morte que é o pecado. O salário do pecado é a morte. Esta morte nos afasta de Deus, mas em Cristo Jesus nós somos justificados. Em Cristo Jesus, nós somos trazidos novamente à vida, ter realmente esta reconciliação com Deus. Então, nessa primeira pergunta, você vai ter essa base para trabalhar com a célula, principalmente para aqueles que ainda não são cristãos. E aqueles que já são, você vai poder também trabalhar um pouco mais, ver se eles têm essa compreensão, mas principalmente saber que o pecado gera esta morte espiritual e Cristo Jesus nos dá essa nova vida. Na segunda aplicação, nós precisamos entender que uma vez libertos da condenação da morte do pecado, devemos passar e pensar no que é eterno. E nisso vai ter um texto que também vai estar na tua pergunta, em Colossenses capítulo 3, versículo 1. E ele está escrito, portanto, se fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, buscarás as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha que interessante, caro líder, supervisor, líder em treinamento, aqui você vai trabalhar o quê? Uma vez que nós fomos então justificados, nós saímos do pecado, passamos a ter a certeza da vida eterna, e aqui nós precisamos entender que as nossas coisas não são mais terrenas. Nós não temos que olhar para as coisas aqui da terra, mas nós precisamos olhar para o que é eterno, para o que é dos céus. Aonde está Cristo Jesus? Assentado à direita de Deus Pai, e aonde todos nós um dia estaremos até a vinda de Cristo, buscar a sua igreja, buscar a noiva, e nós assim subiremos juntamente com Cristo Jesus. Mas aqui você vai trabalhar então, a partir que houve então nosso reconhecimento do pecado, que foi a primeira pergunta. E nós sabemos que nós fomos ressuscitados da morte espiritual. Então, essa segunda aplicação, ela vai nos trazer exatamente o quê? Que nós vamos buscar agora as coisas do alto. Nós não pertencemos mais aqui, mas pertencemos ao que é eterno. E depois nós temos então a terceira aplicação. A nossa fé na ressurreição elimina o nosso medo da morte. Olha que interessante. Hoje nós estamos vivendo esse medo da Covid, essa pandemia que nós estamos passando a nível mundial.
E a minha pergunta, e o que você vai trabalhar na sua célula, é exatamente trazê-los a uma reflexão. Porque nós sabemos, infelizmente, várias pessoas que estão próximas a nós, perdendo suas vidas por causa da Covid. Quantos entes queridos, quantos amigos perderam a sua vida. Agora a pergunta é, se eu entendi que eu ressuscitei, a minha vida espiritual foi ressuscitada, quer dizer, eu tenho uma nova vida em Cristo. Então quer dizer, eu não tenho mais que me preocupar com as coisas aqui da terra, eu preciso me preocupar com as coisas que é eterno, do que vem do céu, do que vem do alto. Agora, e a morte? Eu e você, como cristão, estamos preparados para a nossa morte física, sabendo que quando nós confessamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós sabemos que nós não pertencemos aqui, mas pertencemos ao alto. Mas diante dessa pandemia, como tem sido a minha reação? Como tem sido a sua reação? Então é importante, caro líder, supervisor, líder em treinamento, de vocês trabalharem essa questão e entender quais são os medos que eles estão tendo. Nós usamos aqui a Covid, mas existe entre outras enfermidades e entre outras situações, quantas outras pessoas sabemos que estão nos leitos de hospitais, estão lá desenganadas, mas nós sabemos que nós temos um Deus Todo-Poderoso, nós temos Cristo Jesus que ressuscitou Lázaro. Cristo Jesus, ele livrou Lázaro da morte espiritual, mas também da morte terrena. E o mesmo Jesus que era, é o mesmo que é hoje e sempre será. Aquele que declarou no versículo 25 do Evangelho de João: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Jesus Cristo é essa vida que nos abastece e que nos dá certeza da vida eterna. Então, caro líder, supervisor, líder em treinamento, que você possa ter aí uma célula abençoada, cheia do poder do Senhor, que o Senhor continue derramando e que esse estudo venha te edificar, que venha falar ao seu coração. Mais uma vez, que o Senhor continue derramando da sua infinita misericórdia sobre a sua vida. Um grande abraço e Deus abençoe.